E, portanto, imagino que os condóminos, ainda por cima, as casas são, neste caso, a maioria são dos próprios, portanto, se fossem casas arrendadas, isto não funcionava, mas como são dos próprios, talvez isto funcione, não é? Porque as pessoas estão preocupadas com as próprias paredes delas e, portanto, até são capazes de ser sensíveis às energias renováveis e se ajudar a financiar os investimentos da recuperação. Por outro lado, vai haver a liberalização dos mercados de energia e, portanto, eu até pensei que o modelo de negócio que podia haver, que se pudesse tirar partido disso e, portanto, a DEC já pôs a ideia em prática, que é fazer um leilão e tentar baixar, mas os preços com concorrência. E depois há outra coisa, que há novas tecnologias que podem ser, que estão em desenvolvimento e que não havia há 10 anos e que se calhar vão ajudar a fazer, a viabilizar esses investimentos para as energias renováveis. E portanto a questão aqui é qual é a organização, quer dizer, qual é o modelo de negócio, como é que o Estado ajuda a estruturar o modelo de negócio. Estamos a falar dos edifícios, não estou a falar das casas de vivendas, porque é uma decisão de cada um, não tem nada, não tem problema nenhum. E portanto a questão, não estou aqui a propor uma solução, estou a pôr a minha hipótese e depois fui elencar quais são as áreas em que nós tínhamos projetos que estão a ser feitos que têm a ver com estas áreas. Há a energia solar, o professor Delgado Amigos conhece bem, coordenou o painel que avaliava esses projetos. Há coisas, nos fotovoltaicos, nos térmicos, nas eficiências energéticas e várias coisas. Nos painéis híbridos, agora há novas tecnologias de painéis fotovoltaicos translúcidos. Várias coisas para chegar ao mercado. Se chegar ao mercado e não se conseguirem vender, porque os chineses terem mais barato, sempre podemos importar da China, mas de qualquer modo podemos investir, não é? Depois há as micro-redes e todos os smart grids e essas coisas todas. Portugal até é bom nessas coisas, o Guiné Porto é uma entidade avançada, que permitem gerir melhor as vendas, as compras de energia, as microproduções, essas coisas são coisas interessantes. Também há a produção de energia para os microalgas, que é uma área que Portugal também se desenvolveu e que pode haver aplicações nos edifícios, nomeadamente nas paredes, não só nos terraços. E por que não aproveitar a água das chuvas? Eu não tinha descobri que havia uns bombeiros que combatiam os fogos florestais com a água da Câmara. E a Câmara queria que eles pagassem. E, portanto, está fazendo um problema complicado. Portanto, eu imagino que não se fazia com a água da Câmara coisas que se devia fazer com a água da chuva. Portanto, já agora que se vai mexer nos telhados, e já agora o recenseamento fala em cerca de 500 edifícios em Portugal que precisam de obras de média, grande ou grandíssima gravidade, portanto, não é obras pequenas, nos terraços. Portanto, 500 mil é o que está no recenseamento. Portanto, cruzando isso depois com os telhados que têm sol ou não, portanto, se houver uma intervenção nesses terraços, se calhar, aí é mais oportuno do que estar agora a pôr em prédios que já estão feitos e que não vão ter obras. Se estiver lá e se instalar os estaleiros, se calhar na altura de pôr mais uns canos, não sei, quer dizer, é capaz de ser uma altura oportuna para isso. A questão do modelo do negócio é um bocado este, a gente pode sempre fazer uma maneira, quer dizer assim, o Estado obriga, sai uma lei assim. Quem tiver um prédio com terraço, mas não sei o quê, tem que pôr lá um painel assim ou um solar, não sei o quê. E o Estado legisla, em Portugal em geral, depois ninguém faz nada. Mas mais ou menos pode-se sempre fazer isso. Há outra maneira que é organizar a coisa de tal modo que este negócio seja interessante e apareçam empresas que de alguma forma ganhem dinheiro com isso. E aqui a minha hipótese era, não se consegue alugar os terraços, quer dizer, eu não consigo convencer o meu condomínio a investir em não sei o quê, não é? Mas não se consegue dizer assim, chega a minha coisa e diz, olha, eu possuo o terraço, pago-lhe por ano X, durante X anos, não sei o quê e tal, garanto que não há infiltrações e isto dou-lhe tanto. Eu chego ao condomínio e é pegar ou largar, não é? Quer dizer, não tem, é uma coisa relativamente simples, não tem que transformar o condomínio em empresas de eletricidade, ou não tem, era uma coisa que penso que era interessante, se ainda por cima no terraço, se conseguir fazer mais coisas do que energia solar, se conseguir fazer outro tipo de coisas. Eu aqui elenquei várias, não é bem mal, até me lembrei de estufas hortofrutícolas, como agora toda a gente quer fazer agricultura urbana, se quiserem fazer hidropónica, para não andar a subir lá para cima com terra, né? E em Portugal houve grandes avanços em hidropónica, no tomate, nos morangos, etc. Está muito automatizado. Eu conheço empresas que automatizam completamente a hidropónica, qualquer modo podemos ir ao terraço, afagar os morangos, mas portanto, ainda por cima, se houver água das chuvas, também se pode usar para fazer isso. E, portanto, como a gente tem estas coisas todas lá em cima no terraço, se calhar vale a pena pensar nas comunicações, porque vai ter sido tudo automatizado, tudo informatizado e tal. E lembro-vos que, a propósito das telecomunicações, no caso da internet, que é uma coisa que a gente fala sempre, Portugal avançou muito na internet e tal, mas quando perguntam assim, qual é a taxa de penetração da internet nas casas, uma coisa é a média, outra coisa é assim, casas de pessoas que não têm crianças. A taxa é baixíssima.
taxas. O papel que mandei tem lá esse número, que há uma grande diferença, o que significa que, do ponto de vista da educação, os pais e o Estado, não sei o quê, conseguiram uma boa penetração da internet nessas casas. Eu tenho aqui o número. Portanto, lares com crianças, isto é de 2010, com crianças, 80% têm internet, a média são 54%, e lares sem crianças são 44%. Portanto, as pessoas de uma certa idade, que já não têm criança em casa, que são avós, que são não sei o quê, provavelmente esse valor não é 44, é muito mais baixo. E, portanto, aqueles que precisavam de uma ligação, não sei o quê, não, quer dizer, pela internet não têm, quer dizer, podem ter lá pelo telefone, outra coisa qualquer, mas pela internet não têm. Se calhar fazia sentido a gente aproveitar, então, pôr nos terraços, nos telhados, umas antenas Wi-Fi e criar uma rede gratuita, que não existe nos países mais civilizados, em vez de andarem umas empresas a ganhar uns trocos com o internet móvel e não sei o quê. Quer dizer, até mesmo para o turismo. Quer dizer, não faz sentido nenhum andarem umas empresas riquíssimas a ganharem trocos. Portanto, se calhar valia a pena uma rede básica do Wi-Fi. Que é fácil, a agência apoiou, empresas desenvolveram sistemas, caixas que conseguem fazer isso, depois põem os comerciantes a pagar uma parte e os outros assim. Há toda uma forma de organização de tecnologia que já existe e que se consegue criar com investimento relativamente pequeno essa rede. E, portanto, eu diria, já agora pomos também as antenas nos prédios e ajudamos a criar essa rede. Depois há os novos materiais de construção, que aqui há muita coisa. Há materiais estruturais, materiais de isolamentos, materiais não sei o quê, fantásticos, de fase, há várias coisas e tal. Eu até, uma das coisas que eu ponho em questão, eu sei que as pessoas em geral reagem mal a isto, até muitos destes telhados, não sei, 200 mil que é dos telhados em Portugal, são terraços parcial ou totalmente, e portanto não é só telhados. E portanto eu diria, em alguns casos, se calhar fazia sentido, quando se reconstrói um edifício, se calhar acrescentar-lhe por cima umas águas furtadas, um outro andar, não sei. Eu sei que há reação contra isso. Mas sei que estes materiais que existem, são mais leves, há para a fabricação, há muitos avanços, porque é que não se faz? De resto temos lá vários, só que em vez de estarem lá com os painéis fotovoltaicos a fazer de telhado, que há lá umas chapas cinzentas, mas basicamente era a mesma coisa. E portanto, quando se faz a reconstrução do edifício, se consegue ter mais um andar por cima, alugar mais, qualquer coisa, se calhar isso rentabiliza mais a reconstrução do edifício. Mas em Portugal a gente acostuma-se a dizer, qualquer coisa que se faça de interesse social, a gente justifica de uma maneira. Dá subsídio. E o dar subsídio, que é aquilo que a gente faz, subsídio para tudo. Qualquer coisa pede um subsídio. É assim que faz em Portugal. E é isso é que nos colocou nesta dependência incrível que a gente tem em relação à Europa e aos alemães. Não é? Eles cospem-nos em cima por causa disso. Chega a senhora a rir, não sei o que, de cá no dia, e diz assim, pô, você viu não sei quanto, 4 estados que não são usados, está Portugal, não sei os 4 estados. E ela pode falar disso porque ela sabe que andou cá para o dinheiro. Não é? E, portanto, esta coisa da gente fazer os subsídios, agora estamos a pagar com a língua de palmo, porque nós trocámos tudo para ter os subsídios e o Estado poder ter uma grande aparato e um grande impacto junto da população com esses subsídios europeus. Mas, portanto, isto era para dizer que isto é um exemplo de que há outra coisa que é como é que se organiza as coisas para que os mercados existam. E, portanto, há aqui muitas maneiras. Há maneiras de... Há o sistema atual, não é? Que é o Estado, a EDP compra a energia a um certo preço, não sei o quê, depois ficamos a assistir se depois os outros pagam aqueles e não sei o quê. Se a gente conseguir reduzir esse tipo de subsídio ao mínimo e conseguir rentabilizar ao máximo os investimentos, articulando diversos tipos de investimentos e articulando novas tecnologias, isto é, a reconstituição dos edifícios, que não deve ser uma reconstituição, deve ser uma reconstituição usando as tecnologias novas e não aquelas que havia antigas, não é? E, portanto, a gente faz o upgrading dos edifícios, fazemos o retrofitting dos edifícios, também temos de fazer o retrofitting dos carros, não é? Mas ali é uma palestra para a engenheira Sena da Silva, que é, a gente também investiu muito numa frota de carros. Somos neste momento dos países da Europa com mais carros por habitante. Há 20 anos éramos dos menos carros por habitante. A gente também investiu muito nisso, até porque não tem outro método para ir para o emprego, como teve que comprar casas fora de certas cidades e não fizeram metros, nem elétrico, nem comboios, nem nada disso. As pessoas são forçadas a comprar carro. E, portanto, agora, se calhar, uma das soluções seria alguns carros serem reconvertidos a carros elétricos, até ter muito sítio aí para carregar os carros e não está lá ninguém a carregar os carros. Não é? Que é outra coisa que a gente também, qualquer pessoa devia se preocupar. É um investimento enorme feito, é uma tecnologia desenvolvida e o que é que se faz aquilo? Portanto, se calhar, devíamos pensar nesse assunto. Mas, estou a dizer, aqui no caso das casas,
o que a gente deve fazer não é só a reconstrução das casas, é fazer o upgrade das casas, é introduzir as tecnologias novas que existem neste momento e, portanto, com isso criar um grande mercado para as novas tecnologias e as empresas que as fazem em Portugal e, portanto, possibilitar que essas empresas daqui a uns anos andem a exportar essas tecnologias para os países emergentes, para o nosso. Portanto, era sempre essa preocupação de viabilizar esses novos produtos com o mercado nacional para depois serem competitivos no mercado internacional. Eu já estou completamente fora dos prazos. Portanto, aqui é para dizer que outra medida é articular a inovação com a internacionalização. Quer dizer, a inovação sem internacionalização não é nada, e por isso é que eu disse, não percebo como é que não juntaram mais a agência à ICEP. E o resto da agência é uma entidade, como tinha a ver com vários ministérios, até cooperava, tinha uma boa relação de cooperação com o ambiente, por exemplo, com a administração interna, com a agricultura. Portanto, não há assim muitas entidades que tivessem essa capacidade de cooperar com outros ministérios. Mas pronto, não percebo. Mas esta coisa, de resto, a primeira coisa que fizeram na agência foi separar a parte internacional e pô-la fora da agência. Os projetos, os Orecas, o Iberoec, tudo foi para fora, foi para a Fundação. Quer dizer, não consigo alcançar. Não é? É uma visão da inovação paroquial, micro, não consigo perceber. Mas, portanto, esta é outra questão que é fundamental, que é articular com a internacionalização. Agora vamos ao número 2, ao outro evento que pode ajudar a mudar a nossa economia e pô-la no outro modelo. É que nós chegámos a uma nova fase da globalização. Quando a gente estava a falar disto assunto nos anos 80, estávamos a falar de umas ameaças. Havia umas ameaças que havia uns países grandes que iam emergir e não sei o que. Isso já aconteceu. Neste momento, a China, o Brasil, etc., nomeadamente a China, são grandes economias, têm balanças superavitárias que financiam os Estados Unidos e não sei o quê. Portanto, o mundo deu uma volta. Não é? E, portanto, o que nós temos neste momento é que aproveitar a globalização. Até agora a gente sofreu a globalização. Não é? Foi aquela fase em que a China entrou no mercado internacional, a Europa abriu ao leste, a Turquia teve o acordo comercial e a gente foi completamente desliderados com a maior concorrência que alguma vez já se viu. A economia portuguesa viu-se apertadíssima por todo o lado e, portanto, de resto, eu cheguei nos anos 90, ia na Bucal, fiz lá várias coisas e tal. E, portanto, a gente, na altura tinha pouca coisa para vender aos chineses, vamos dizer, quer dizer, fundamentalmente, não tinha muita coisa para vender que fosse competitiva, que eles lhes interessasse. Neste momento não é assim, nós neste momento já temos coisas que podemos vender aos chineses e estamos a vender. Não é por acaso que as exportações estão a crescer para a China, porque a gente agora tem produtos que lhes interessam, enquanto há 20 anos a gente não tinha nada que lhes interessasse. E o que a gente está a exportar para a China não é calçado nem vestuário, não é? Isso podem ter certeza, são outros produtos. Portanto, nós temos, por um lado, investidores globais, portanto, já não estamos dependentes só de investidores europeus para investir em Portugal, temos outras alternativas, como já vimos. Depois, há uma grande intensificação dos transportes internacionais e, portanto, houve um aumento da dimensão dos barcos, houve uma tendência para fazer barcos muito gigantes. Foi por aí que se pensou em fazer aquele Porto de Sines na parte dos contentores. Foi exatamente em 96, quando se percebeu que ia haver barcos que precisavam de portos de águas profundas e, portanto, o governo, aí na altura, percebeu e tomou essa decisão. E, por outro lado, o Panamá ficou fora do jogo, não é? Porque o canal do Panamá ficou só para barcos mais pequenos, enquanto o canal do Suez não tem, porque o Panamá tem vários níveis, né? E, portanto, aquilo é complicado. Enquanto o Suez, aquilo é um só nível, é só aprofundar uns canais e os barcos lá vão passando, é completamente diferente. E, portanto, há essa oportunidade que saiu desta globalização. O Panamá tem a ver com o aumento, o crescimento do comércio internacional. E depois há a grande pressão sobre os recursos naturais. O Brasil é um dos grandes beneficiários, né? O crescimento da China, da Índia, etc. Da China, há uma grande procura de recursos naturais e que nós também somos procurados por isso e, portanto, neste momento, Portugal parece que vai ter, mas há neste momento uma grande indústria de pesquisa, não sabemos se vai haver uma indústria extrativa, mas pelo menos de pesquisa vai haver. E possivelmente, se os preços subirem, portanto, e a agência aí tem algum conhecimento no parte do ferro, nós apoiarmos uma empresa mineira, a investigação lá em cima, no Minérios do Moncorvo, e, portanto, foi um projeto de ideia que descobriu que aquilo era rentável com as tecnologias novas e, portanto, de alguma forma, estamos também ligados a esse assunto. Depois, isto abaixo tenho quais são as oportunidades. Portanto, 2014 há o canal de Panamá, Sines, que já está a crescer, mas tem aí uma outra oportunidade, o que tem atualmente, e depois as novas oportunidades de valorização e tal, nomeadamente no nível mineiro.
e, portanto, a questão é que se põe assim, nós, neste momento, podemos beneficiar do comércio internacional porque estamos no meio dele. No fundo, estamos no meio do tráfico entre esses dois continentes, com o continente americano pelo meio também. Então, isto aqui basicamente tem a ver com a dimensão dos barcos, os barcos de maior dimensão, mais de 10 mil tempos, não é? Vão aumentar bastante, 9% da frota para 47%, quer dizer, são os barcos a crescer, portanto, é isso que torna a questão das águas profundas importante. E por outro lado é a questão da abertura do canal do Panamá, porque vem não só melhorar a competitividade portuguesa dos portos portugueses, que o tráfego não se faz assim, sobe depois aqui a costa leste e depois é que atravessa para o lado de cá. E o que atravessa em geral é lá para cima, mas podem ver aqui mais em frente. E depois isto tem efeitos não só na relação com a Ásia e com os Estados e com a América, mas com outros, são a evolução do investimento em Sines, portanto, neste momento, em teoria, pelo menos, Sines investiu bastante, está com uma capacidade já superior a 1 milhão e tal de contentores, não é? Por ano, e portanto houve um grande crescimento do investimento, e tem uma capacidade, ainda tem zona para fazer outro cais novo, e portanto o Sines, segundo o plano estratégico do Porto de Sines pode ser em 2020 o maior porto da Península de contentores e um dos 10 maiores da Europa. Para dizer que atualmente, se lerem qualquer coisa sobre portos, Sines nem é falado, nem é um porto conhecido em termos de internacionais, na literatura europeia, um lugar nem sequer é conhecido. Portanto, é uma coisa que está agora a emergir. A vantagem de Sines, agora só para, muito rapidamente, um barco que venha da América, né, e que chega aqui à Península Ibérica, se for a Sines, demora menos um dia ou dois do que se for a Valência ou a Barcelona. Né? E um dia ou dois, num mamuto daqueles, com 10 mil contentores em cima, é dinheiro. Né? E portanto o que eles fazem, o que eles chegam ali, não é que os contentores fiquem todos em Sines. Né? O que pode acontecer é assim, eles chegam ali e descarregam alguns contentores, o que é suficiente para que o barco suba um bocado e possa entrar em portos do Norte da Europa, onde se for cheio não consegue entrar. Essa é uma das vantagens. E esses barcos depois seguem de transshipment para os outros portos, ou seguem de comboio para a Europa através do interior. Portanto, na prática, isto que se traduz é que Sines joga numa série de alianças com outros portos. O Porto de Bilbao é já um grande cliente do transshipment atualmente, não é uma coisa invicta, mas já é, muitos vão para lá. Não é? E depois há aqui outros portos em cima. Portanto, isto não é um negócio evidente, porque se forem ver, Roterdão fez um grande investimento em receber-los. Sabe, Roterdão é um canal de 10 km até lá dentro. Eles fizeram investimentos cá fora e tal, para conseguirem entrar os barcos maiores. A Alemanha também fez um grande investimento no Porto de Águas Profundas, já está inaugurado. Londres está a fazer um grande investimento, portanto, quer dizer, isto não fomos só nós que vimos, eles também viram, não é? Agora, de facto, para nós é uma vantagem em termos geográficos, não é? E portanto a gente pode tirar partido disto. E portanto nós estávamos completamente na periferia da Europa, não é? Porque a Europa estendeu-se para leste, era a leste que estavam os mercados que iam crescer, a leste é que os alemães compraram as fábricas todas que havia para lá, e portanto a economia deslocou-se toda para lá de lá. Portanto, os investimentos que a gente pensava que na seguida a Auto-Europa ia haver em Portugal, e Portugal ficava descansado, eu cheguei a ouvir falar aqui com mais 5 Auto-Europas o problema fica resolvido, não é? Só ficou uma, e portanto o problema não ficou resolvido. Porque fundamentalmente a gente ficou na periferia de uma Europa cada vez mais centrada a leste da Alemanha, não é? E portanto, e as empresas portuguesas não tiveram, com raras exceções, não tiveram capacidade para tirar partido desse alargamento a leste. Portanto, neste momento, se nós, com esta possibilidade, nós podemos ter capacidade para valorizar o nosso território como um local de investimento. Portanto, é essa a questão que se pode pôr. Nós conseguimos ou não transformar essa oportunidade numa oportunidade para investimentos portugueses ou investimentos internacionais. Claro, isto tem várias hipóteses. Não é? Uma hipótese é a gente fazer linhas de montagem. É aquilo que é mais normal. Não é? Se vêm os chineses para o mercado europeu, vêm lá com a chapinha toda enrolada, chegam aqui, desenrolam a chapinha, fazem um volume e fazem um frigorífico. Não é? Os jogadores são um frigorífico. E assim mesmo para os automóveis. Fazem volume ou então fazem a customização do produto. Não tem que trazer lá. Quando fazem a customização, o produto entrou em obsolescência. A partir do momento em que se transforma num produto para aquele segmento do mercado, ou vende-se bem ou vai para saltos. Não é? E, portanto, Portugal está num sítio bom para fazer isso, que é estar a entrar no mercado europeu. Pode eventualmente fazermos isso e, portanto, sermos um sítio para montagens. Eu penso que a gente devia ser mais ambiciosos, porque nós temos
a capacidade científica, não é? Portanto, temos aqui uma capacidade científica, mas tem uma característica. A nossa capacidade científica é assim, que é, nós não temos muita gente em nenhuma área. Não é? Como não houve nenhuma política de prioridades, ninguém disse, vai tudo para o software, vai tudo para a mecânica, vai tudo para a termodinâmica, em princípio cresceram as áreas que já eram grandes, não é? Porque eram aquelas que nas universidades tinham mais forças para decidirem, lá nos conselhos científicos e tal. Mais ou menos cresceu as áreas que já eram grandes, ou então umas novas, de alguma forma, mas não houve nenhuma prioridade. Conclusão, a gente tem uma comunidade científica muito pluralista, não é? E, portanto, não serve para dizer assim, Portugal tem muitos cientistas de biologia, do mar, não sei o quê, é o centro da Europa em que vai haver, não sei. Não há essa área. Agora, é uma área em que há muita gente, de muitas especialidades. Isso é o perfil ótimo para fazer investigação em engenharia, não é? Que é ter várias. Não é? Quando a gente fala em eletrónica com médicos a fazer não sei o que, ou quando fala em nanotecnologias para curar o cancro com as fibras ópticas, não sei o que e tal, aquilo é uma equipa pluridisciplinar. Não é um assunto de médicos, é um assunto pluridisciplinar. Eu diria que, de uma forma um pouco ingênua, nós, com esta pluralidade de especialidades, muitos deles de boa categoria, formaram-se, doutoraram-se lá fora, etc., temos um bom perfil para fazer engenharia, para fazer desenvolvimento aplicado. Quer dizer, esse perfil existe, existem essas pessoas, se não emigraram já todos, espero bem que não, portanto existem. E, portanto, nós podemos trabalhar nessa área. E podemos captar empresas de engenharia. No dia vi, era o senhor cá da Mercedes-Benz, dizia, vou fazer um esforço para ver se a Mercedes-Benz faz um centro de engenharia da Mercedes-Benz em Portugal. Tem bons engenheiros, porque é que eles vão ali para a Alemanha, porque é que não sabe fazer cá o centro? Aí está uma atitude que a gente devia aplaudir dos alemães, quer dizer, virem para cá, em vez de virem cá com umas pessoas, levarem o pessoal, quer dizer, que é uma coisa que eu acho absolutamente indecente. Não é? Como é que se chegam aqui uns tipos e dizem, quem é que está desempregado? Quem veio para a Alemanha? Quer dizer, o que é isto? Não, isto está a saco. Portanto, eu acho que a outra atitude que é, façam cá o centro de engenharia, a gente deve incentivar. E, portanto, se a gente tiver centro de engenharia, sabemos fazer prototipagem em muitas áreas, nomeadamente na área dos moldes, que é uma área que eu pus aqui em inglês, Engineering and Tooling, não é? Que não é só moldes, não é? Aquilo já é muito mais engenharia. Quer dizer, quando se faz agora um molde, aquilo é um computador, estão ali assim e eles estão a ver, não é só onde é que fazem os buracos para ver para lá o plástico, é como é que aquilo injeta corretamente, como é que o produto fica bem feito, dialogam com não é que o tipo vai comprar os moldes, é que o tipo vai injetar e já fazem mais do que isso, mas isto é para ser montado, e se ser montado não é melhor fazer a pé. Portanto, nós temos um núcleo de engenharia para fazer coisa à volta do plástico enorme, que os outros europeus ficam pasmados. Portugal tem uma indústria de moldes, é a única indústria de moldes na Europa que exporta, que é exportadora para os moldes dos outros países, são umas secções que há junto às fábricas de plástico. Portugal, como não tinha indústria de plástico, aliás, tinha só fazer uns brinquedos e baldes e plástico e não sei o quê, e portanto desenvolveu uma indústria de moldes que exporta, que é uma coisa absolutamente anormal em termos internacionais. Portanto, tem uma grande capacidade e portanto Portugal está numa indústria que consegue fazer aquilo que é dar o volume aos produtos, isto é, o tal frigorífico, né? Quando a gente injeta aquilo, os transportes ficaram mais caros. Né? O que custa naquilo não é trazer o plástico, o que custa é o volume. Né? O volume é que custa no transporte dos barcos. Né? E, portanto, nós estamos nessa fase. E quem diz o plástico, diz a madeira, diz outras coisas. A gente não tem só a mão de obra barata para fazer montagem, nós temos algumas indústrias de meios de produção, falava lá atrás, que podem ser muito interessantes para captar investimentos para Portugal, que eventualmente acabam em montagem ou em integração, porque a montagem em si não é... ela deve ser feita o mais perto possível do local em que vai ser consumido. Não é? E os países emergentes não estão ali abertos para importar tudo e mais alguma coisa, querem desenvolver as suas indústrias. A gente deve-se colocar o máximo possível a montante, com a capacidade que tiver de engenharia. Agora, o que é importante é dominar a integração do produto, isto é, quando se consegue o produto, quando se pensar, quando aquilo for montado, aquilo ficar bem montado. E montado da maneira que a gente ganha dinheiro. E montado não sei o quê. Não é exatamente o montar. O montar, haverá sempre gente com salários mais baratos para o fazer. Claro que a gente pode fazê-lo aqui na Europa automatizadamente. Isto é, a gente deve fazer montagem na Europa, mas deve ser um setor cada vez mais automático. Não devemos ir para a montagem manual. Não é? Devemos ir para a montagem, porque nós também temos neste momento know-how de montagem de produção automática. Nós desenvolvemos capacidade de automação numa série de setores. Talvez não se perceba, mas se visitarem e gestão de produção e tal, existe essa capacidade. Eu diria que Portugal desenvolveu alguma capacidade para, juntamente com esta história da localização e dos portos, poder ter esse papel. Depois há uma outra coisa que eu pus aqui, que é a diáspora. Nós temos, e pelo mundo, não sei,
30 milhões, 40, depende dos estudos, de pessoas que são de origem portuguesa, são netos, bisnetos, okay, que a quem Portugal designa uma coisa que tem uma relação qualquer com o país. E isto, a gente em geral só pensa nisso para vender azeite, vinho e fazerem umas comemorações de vez em quando, não é? Mas estas pessoas podem ser muito interessantes em termos de detectar mercados, de detectar oportunidades. Não só mercados, mas oportunidades para resolver problemas. Não é? E o que